Qualquer pessoa que já alugou um lugar, com certeza sabe que às vezes pode ser muito ruim. Mas não importa quantas reclamações você tenha do seu apartamento, eu aposto que não vai ser tão ruim quanto os lugares que eu vou apresentar nesse vídeo. Então vem comigo e tape o seu nariz, enquanto fazemos um tour por alguns dos menores, mais fedorentos e piores lugares que você poderia alugar. Dormitórios terríveis. De festejar muito a estudar demais, a vida em um dormitório estudantil pode ser muito boa ou muito ruim. Ou, nesse caso, apenas ruim. Essas moradas totalmente atrozes fazem parte do alojamento universitário Goss Delchev, em Skopje, na Macedônia do Norte, e abrigam aproximadamente 1.200 estudantes bem felizes. Por fora, o edifício não parece tão diferente dos outros, mas o problema é quando você dá uma olhadinha por dentro. Ao entrar, você é recebido por um corredor longo e escuro, que parece algo saído de meus piores pesadelos. As paredes estão cobertas de mofo, a luz praticamente não existe, e o lugar está simplesmente desmoronando em ruínas praticamente. Os estudantes pagam até mesmo $65 por mês para morar nesse pseudo Silent Hill. Ah, e isso não inclui água aquecida durante o inverno. Eles mesmos têm que aquecer. Mas nem sempre esse lugar foi assim. Na década de 1970, quando foi construído, cada centímetro desse lugar foi projetado para dar aos alunos a melhor qualidade de vida possível. O arquiteto chamado Georgi Konstantinovsky até ganhou um prêmio por seu trabalho. Então, o que foi que aconteceu? Bem, ao longo de décadas, funcionários universitários indiferentes, junto de uma grave falta de pessoal, levaram ao show de horror que temos hoje em dia. A única coisa que distingue Goss Delchev de Silent Hill de verdade é a falta de monstros. Sem contar os estudantes, é claro. O pior proprietário de todos. Quem já alugou uma casa sabe que proprietários podem ser bem frustrantes, para dizer o mínimo. Give me rent. Mas aposto que não foi nada comparado ao cara que alugou essa próxima abominação, que não dá para chamar de lar. Um casal desamparado que passou as últimas noites dormindo em sua caminhonete não acreditou na sorte quando viu um apartamento super barato anunciado nas proximidades em White Rock, Canadá. Não havia nenhuma foto no anúncio, mas com o aluguel custando pouco menos de $800 por mês, praticamente metade do preço médio dessa área, tinha que valer a pena dar uma olhada, não é mesmo? Bom, quando eles realmente visitaram a propriedade, eles tiveram o choque de suas vidas. Antes mesmo de entrar, era bem óbvio que algo estava muito, muito errado. E assim que eles pisaram o pé dentro da casa, as coisas só pioraram. O lugar inteiro havia sido totalmente destruído por poceiros, coberto de grafite e sujeira, com lixo do chão ao teto. Mas isso não foi o pior. Depois de mostrar esse show de horrores, o proprietário ainda tentou arrancar $1.000 por mês para alugar. Sem nenhuma surpresa, eles recusaram. Mas o que de fato foi surpreendente é o número de pessoas que publicam esses lugares inabitáveis online. É claro que esse último aqui foi totalmente atroz, mas esse barraco em Santa Fé nem tem paredes ou mesmo um telhado, e ainda assim foi anunciado por absurdos $1.200 por mês. Eu acho que vem mobiliado com aquela elegante cadeira de jardim dentro. Problemas em Austell. Viver na Geórgia pode ser doce como um pêssego. No entanto, algumas moradas por aqui podem ser tudo menos doce. A mais ou menos $970 por mês, esse mergulho sombrio na cidade de Austell custa mais ou menos $400 a menos por mês do que a média local. Só que essa média, no entanto, é para um lugar 4 vezes maior do que isso. E, de preferência, sem cocô pelo chão todo. Eu realmente espero que esse cocô seja do cachorro do antigo inquilino. Mas o banheiro apresentava algumas questões mais preocupantes, tipo aquela luz que tem uma cor muito estranha. Será que se alguém acabar cochilando nessa banheira, vai de repente perder alguns rins? Talvez algum outro lugar em Austell seja uma ideia melhor. Na verdade, qualquer lugar seria bem melhor do que esse. Mas considerando que você tem 2 vezes mais chances de ser agredido em Austell do que a média no país, eu acho que vou ficar por aqui mesmo. Eu realmente espero que o lugar que você mora não seja tão ruim quanto os lugares que vimos até agora. Mas se for o caso, acho que posso ajudar. É só clicar nos botões de curtir e se inscrever, para que você sempre receba o meu conteúdo assim que eu fizer o upload. Tudo feito? Então, vamos continuar com esse passeio. Esconderijo do Harry Potter. Sejamos honestos, quando éramos crianças, a gente realmente queria ir para Hogwarts. Eu meio que ainda quero, mas embora isso nunca vai acontecer, você ainda pode ser igual ao Harry Potter de um jeito diferente, pagando $475 por mês por esse pequeno armário debaixo de algumas escadas em Londres. Eu não tenho certeza, mas isso aqui parece bem pior do que o quartinho do Harry que vimos no filme. Você vai ter a experiência completa, vivendo em um quarto escondido dentro de um armário, compartilhado por 8 pessoas que parecem adorar uma festa.
Então não espere conseguir descansar com pessoas subindo as escadas o tempo todo. Mas parece que o novo inquilino está lidando com esse problema de frente, porque ele tentou deixar o lugar o mais confortável possível. Mas todas as rendas, estrelinhas e pompons do mundo não vão esconder o fato de que esse lugar é menos mágico do que uma perna quebrada de Natal. Mas acredite ou não, não foi a única vez que alguém em Londres tentou alugar um armário debaixo das escadas. No ano de 2015, Alex Lomax, de 23 anos, encontrou um quarto bem parecido, que custava absurdos $675 por mês, um total de 200 a mais que o último. E se você achou isso totalmente exorbitante, um armário ainda menor em algum outro lugar da capital britânica foi anunciado por incríveis $5.300 por mês. Bom, por esse preço, acho bom vir junto com a versão econômica do Ringo Starr. Nano Nova York. Nova York pode ser a cidade que nunca dorme, mas parece que você vai ter espaço apenas para fazer isso, caso você alugue um lugar um pouco menor. Como aqui, por exemplo. Custando $1.650 por mês, esse apartamento vem com um frigobar, um armário e também... acho que é só isso mesmo. Não tem nem mesmo um banheiro. E quando o agente imobiliário chamado Cameron Norton tentou anunciar no Facebook, ele foi totalmente destruído pela internet. Tanto que ele acabou mudando de tática e decidiu fazer uma série no TikTok sobre os piores lugares. Além de ser muito pequeno, o potencial inquilino precisa compartilhar o seu banheiro, chuveiro e até sabonete com todos os outros apartamentos. Aposto que isso foi muito popular durante a pandemia do Covid. E se olharmos bem de perto, podemos ver que as fotos foram tiradas no Halloween. E a parte mais aterrorizante de todas não é aquele esqueleto na porta. E sim que alguém em sã consciência pensou que esse quartinho triste valia $1.650 por mês. Os menores espaços na Coreia do Sul. Quando você pensa na Coreia do Sul, pode imaginar um churrasco coreano, K-pop e, mais recentemente, Round 6. Mas eu estou aqui para mostrar uma outra coisa exclusivamente coreana. Goshwon. Goshi o quê? Eu ouvi você dizer? São esses pequenos cubos deprimentes sem janelas, em céu, que fazem parte de um prédio originalmente projetado como acomodação temporária para estudantes. Mas por conta de sua acessibilidade, os minúsculos quartos em forma de caixa, ou Goshwon, atraíram muitos outros residentes mais permanentes. Um desses moradores, um youtuber chamado Aneon Cook, fez uma review na internet de seu Goshwon, de $175 por mês. Ele explicou que, embora 30 homens vivam no complexo, há apenas 2 banheiros miseráveis. Então, você realmente não gostaria de ser o último na fila. No entanto, com um quarto do mesmo tamanho que uma lavanderia comum na América, parece que uma ida ao banheiro pode ser um alívio muito bem-vindo da claustrofobia. Dá só uma olhada. Mesmo sem mover os pés, ele pode tocar as 2 paredes com a mesma mão. Kilburn estraga prazeres. Ok, imagina só isso. Um estúdio totalmente mobiliado, com uma cozinha em plano aberto, tetos altos e uma decoração brilhante por toda a parte. Já conseguiu imaginar? Beleza. Aposto que não foi nada parecido com isso. Em Kilburn, Londres. Mas por incrível que pareça, o proprietário que anunciou esse lugar teve a coragem de colocar essa descrição. Bom, pelo menos esse lugar horrível tem 2 cômodos. Embora o banheiro só pode ser acessado depois de passar por cima daquela cama dobrável suja. E que banheirinho é esse, viu? Você quase consegue se sentar naquela privada, sem perder algumas costelas na pia. E vamos colocar ênfase no quase. E por apenas $700 por mês, esse espaço pequeno e sujo pode ser totalmente seu. Mas não se preocupe, se você não gostou muito desse lugar, ainda tem mais. Apenas alguns quilômetros a leste, você vai encontrar algo bem parecido. Por um preço absurdo de $1.200 por mês, eu não culparia você por achar que esse lugar seria melhor que o último. Mas talvez possa ser, se você achar que a posição desse chuveiro é conveniente ao invés de totalmente absurda. Agora, o banheiro em si não é muito melhor que isso, com paredes sujas, um degrau perigoso pro vaso sanitário e... isso é uma máquina de lavar? Beleza, a pessoa que criou o layout desse lugar com certeza deveria se demitir, agora. Problemas no banheiro. Se eu te perguntasse qual é o pior lugar que você poderia colocar uma privada, qual seria a sua resposta? Bom, eu acho que bem ao lado de sua cama estaria no topo da lista. Como esse apartamento sombrio em algum lugar na China. Eu só espero que a descarga funcione. Caso contrário, eu espero que você tenha alguma coisa para tapar o seu nariz. Ou no caso desse apartamento ainda menor, com a privada a poucos centímetros da cama. Meu Deus do céu, se algum dia você rolar dessa cama, você literalmente vai cair na pior. No entanto, quem projetou esse, banheiro também vai ter que responder algumas perguntas. Fala sério, no meio da escada? Acho que essa pessoa não conhece muito sobre privacidade.
Uma outra opção, se você quiser uma abordagem um pouco mais secreta. Acho que esse banheiro empoleirado pode ser a solução. Bom, pelo menos aqui ninguém vai conseguir te ver ao descer as escadas. Mas no caso de um escorregão e uma queda nesse buraco, a experiência não vai ser nada agradável. Mas eu acho que o lugar mais nojento que você poderia colocar uma privada tem que ser no canto da cozinha. Esses caras parecem ter se acostumado com o combo cozinha-banheiro do apartamento. E pra eles não tem cheiro ruim, quer dizer, não tem tempo ruim pra cozinhar. Eu fico muito feliz por eles, mas acho que eu não vou pro almoço na casa desses caras tão cedo. São Fran Triste. São Francisco é um lugar divertido de se visitar, principalmente por sua cultura vibrante e pontos turísticos famosos. Mas se você morava na 1751 Market Street em 2014, esse lugar não tinha nada de divertido. Isso porque você estaria vivendo em algumas das condições mais abomináveis imagináveis. Tetos cobertos de mofo estavam caindo aos pedaços, ninhos de percevejos literalmente cobriam as dobradiças das portas. E o pior de tudo, manchas de sangue nas paredes e escadas. Como se isso não bastasse, as pessoas que moram nesse pesadelo simplesmente pagam $2.000 por mês para morar aqui. Mas e se a pessoa não fizer o pagamento a dia, o que acontece? Bom, eles seriam brutalmente incomodados por seus proprietários, que entrariam pela porta da frente às 7h30 da manhã, para exigir o dinheiro deles dentro do seu quarto. Esses mesmos proprietários também se recusaram a consertar qualquer um dos problemas insanos do lugar. Então, sem nenhuma surpresa, 40 dos inquilinos fartos se reuniram e os processaram por quase $10 milhões, que na minha opinião ainda não seria o suficiente. Pegar o dinheiro e correr nunca foi uma frase tão apropriada. Armário claustrofóbico. Ah, Londres, lar dos fish and chips, a rainha e também você. Caso você queira pagar $220 por mês para morar dentro de um armário. Desculpa, uma gracinha de loft convertida, como diz o anúncio. Nesse pequeno espaço você mal consegue colocar um colchão. E você pode esquecer espaço livre. Essa pequena prateleira tem apenas 60 centímetros de altura, e para chegar até a porta você precisa de uma escada. Se é que você pode chamar isso de porta. E uma vez lá dentro, bom, pelo menos você vai ter a sua própria roupa de cama recém-lavada. Embora eu ache que não tenha nada de recém-lavado aqui. O mais louco de tudo é que realmente parece que alguém morou nesse lugar antes do anúncio ser postado. E parece que a pessoa sobreviveu com uma dieta nutritiva de ketchup e aveia. Saboroso. Então, se você tiver menos que 1,70 de altura e sem histórico de claustrofobia, você pode ser o inquilino perfeito desse armário. Não, peraí, esse anúncio foi postado no site britânico Gumtree há mais de 7 anos atrás. Então, foi mal, tenta só não chorar tanto. Uma barganha. Ok, já vimos alguns buracos horríveis e superfaturados até agora, mas que tal algo meio habitável? A capital do Japão, Tóquio, é conhecida por seus apartamentos minúsculos, mas raramente eles são tão elegantes quanto esse daqui. A empresa sueca de móveis IKEA comprou um espaço minúsculo de mais ou menos 9 metros quadrados, no elegante bairro Shinjuku, e o encheu com tudo que você poderia precisar, até mesmo uma máquina de lavar pessoal. Como parte de uma produção de produtos para pequenas casas, os membros do cartão de fidelidade IKEA podiam morar aqui por apenas 99 ienes por mês. Por incrível que pareça, isso custa apenas $1, que seria o mesmo preço daquelas sacolas azuis que eles usam. Realmente não há como negar o custo-benefício aqui, só que, mesmo assim, eu não me vejo morando em um lugar desses. Continua sendo muito apertado, e tudo aqui dentro é feito pela IKEA, então seria mais ou menos como vender a sua alma para um fornecedor de móveis baratos. E adivinha quem é o corretor de imóveis? Ninguém menos que o mascote, Blue High. Eu nunca pensei que tubarões estariam em negócios imobiliários. Toronto não. A maior cidade do Canadá, Toronto, tem alguns lugares incríveis que você pode alugar, mas com o preço dos aluguéis em alta, é bem provável que você se encontre em algum lugar um pouco menos grandioso. Mesmo assim, você com certeza iria pensar que não acabaria em um lugar como esse aqui. Meu santo pai! Apesar de publicar um anúncio afirmando que a casa estava totalmente mobiliada, o proprietário nem se deu ao trabalho de fornecer uma estrutura para a cama. Então parece que dormir nesse lugar significa estar bem perto dos ratos, que com certeza estão dentro desse apartamento. E olhando para os outros cômodos, acho que os ratos estariam mais confortáveis que você. Sério, não tem literalmente nada nessa sala, além de uma pequena janela, que eu acho que seria bem útil para olhar para fora e fingir que você está em outro lugar. E quanto ao outro quarto, pelo menos encontramos a base da cama. Então, será que você pode adivinhar o preço desse lugar quando foi anunciado no mercado em 2015? $10? $10,99? Claro que não. O aluguel desse lugar é absurdos $3.100 por mês.
Cara, por esse preço, eu espero que eles tenham jogado fora aqueles cereais ali. Casa na árvore do horror. Todo mundo adora uma casa com uma característica única, tipo uma lareira de árvore, vigas de madeira, uma árvore rasgando as paredes. Peraí, o quê? Essa propriedade em Londres estava no mercado por mais ou menos $500 por mês em 2014. Apesar de ter uma enorme árvore literalmente crescendo dentro dela. A árvore primeiro quebrou uma das janelas antes de continuar sem controle através da chamada sala de estar e nas paredes. Parece que a casa havia sido convertida ilegalmente em apartamento pelo proprietário, e era compartilhada por 8 moradores com apenas um único banheiro entre eles. Mas o pior era que a eletricidade era fornecida em toda a propriedade por cabos que haviam sido perfurados dentro daquela árvore. E acredite ou não, isso não é nada seguro. Um eletricista que foi fazer uma avaliação simplesmente disse que esse lugar era o mais perigoso que ele tinha visto em 35 anos de serviço. Mas eu fiquei bem curioso para saber que tipo de pessoa iria morar num lugar desses. Não é como se esconder essa árvore fosse possível, mas pelo menos dá para cobrir com um embrulho, alguma coisa assim. Petit Paris. Se você assistiu ao programa da Netflix Emily in Paris, você deve lembrar do Chambre de Bonne, ou quarto de empregada em francês. Mas aquele apartamento bem espaçoso do show não é nada parecido com os de verdade. Mais apertados do que aconchegantes, essas mini-residências podem ser encontradas no último andar de casas geminadas muito caras em Paris. E no século XIX eram ocupadas por empregadas domésticas. Mas hoje em dia os proprietários começaram a alugar para pessoas que querem algo mais barato. Esse, por exemplo, apareceu no mercado há alguns anos por $225 por mês. E sim, esse é um combo banheiro-cozinha também. Porque as pessoas adoram fazer panquecas enquanto estão sentadas no trono. Parece que a higiene por aqui não foi muito a prioridade. Mesmo assim, alguns desses quartos eram simplesmente 1 metro quadrado menor do que isso. Mas em 2002 foram proibidos de serem alugados. Então sim, se Emily em Paris fosse realista, eu acho que nem para Paris ela teria ido. Quarto quadrado. Quando você pensa em uma mansão rural na Inglaterra, é muito provável que você imagine o interior com grandes lustres, tapetes caríssimos e cortinas de seda. Mas aposto que você não imagina isso. Esse é o Folly Hall, e é basicamente a versão barata de Downton Abbey, completo com jardins cobertos de vegetação e negligência. Essa mansão, outrora chique, foi convertida em um lar para estudantes internacionais nos anos 1940, e desde então foi dividida em vários apartamentos minúsculos. ênfase no minúsculo, tipo isso, onde alguém pegou uma cozinha já lamentável e empurrou uma cama direto nela. Esse quarto absurdamente pequeno está para alugar por $800 por mês, o que com certeza é demais para uma despensa glorificada. Mas eu acho que por conta de ser bem perto da Universidade de Reading, o lugar pode ser bem interessante para algum estudante de graduação que realmente não quer um colega de quarto. Amassado em São Petersburgo. A Rússia tem a reputação de ser um lugar bem maluco. E tentar achar um lugar decente para morar pode ser bem, maluco também. Na movimentada cidade de São Petersburgo, a quantia suspeitamente baixa de $120 por mês pode render um estúdio inteiro para você. Caso a sua definição de estúdio seja um cubículo sem janelas, dentro de um antigo armazém. A cama está amontoada entre vários canos de água e um aquecedor de aparência duvidosa, então pelo menos você não vai passar frio, principalmente se esse negócio acabar pegando fogo. Mas e quanto ao banheiro? É só olhar para cima. Meu Deus do céu. Usar essa armadilha mortal seria bem difícil na melhor das hipóteses, mas imagine só depois de um enorme curry, um movimento intestinal em falso, e seu cocô não vai ser a única coisa caindo nos azulejos. Além desse total desrespeito à segurança, ainda há um micro-ondas e um ferro de passar roupas bem embaixo do chuveiro. Então, se você não escorregar para sua morte, não se preocupe, você ainda pode tomar um baita choque. Cubículo apertado. Quando eu era criança, eu adorava minha cama suspensa, talvez porque eu tenha feito um covil logo embaixo. No entanto, esse estúdio de $1.000 por mês em Londres levou esse conceito a um nível totalmente novo. A cama continua suspensa, é claro. Mas é embaixo que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Na verdade, quase todas as utilidades da casa estão aqui embaixo. Essa cozinha amassada tem espaço bastante para abrir a porta do forno, e também há uma geladeira e máquina de lavar. Além disso, caso você esteja se perguntando onde fica o banheiro, é só olhar para a direita. Um cubículo inteiro também fica embaixo da cama. É como se alguém tivesse pego um apartamento de tamanho comum e jogasse dentro daquelas máquinas que amassam os carros. Mas eu tenho que admitir que é bem impressionante. E quem fez isso com certeza pensou o mesmo. Olha onde colocaram o sofá.
Quem precisa de TV quando você pode sentar e se maravilhar com a sua cozinha, banheiro barra cama? Mas apenas alguns quilômetros a nordeste, existe um apartamento menor ainda. Essa pequena piada em forma de lar foi anunciada pelo mesmo preço e faz aquele cubículo parecer um luxo. Onde será que tá a geladeira? Debaixo daquele colchão horroroso? Se não conseguir guardar alimentos por mais de um dia for um problema para você, você pode optar por ficar em outro lugar em Londres, como essa conversão de loft maravilhosa. Pelo menos tem uma geladeira, mas parece que o preço foi sacrificar todo o resto. Tá, fala sério, o que é isso? Uma cama para formigas? Cápsulas compactas. Se algum dia você for para o distrito de Shimbashi, em Tóquio, no Japão, poderá se deparar com esse edifício incrivelmente estranho. Pode parecer uma pilha de 13 andares de máquinas de lavar uma em cima da outra, mas na verdade é um bloco habitacional mega estranho chamado Nakagin Capsule Tower. A torre é feita de 140 apartamentos minúsculos, ou devo dizer, cápsulas, e todas foram feitas para serem removidas e substituídas, para que a estrutura possa crescer e mudar como se fosse uma planta. Pelo menos essa foi a ideia. Para falar a verdade, nenhuma dessas cápsulas foi trocada desde que a torre foi construída em 1972. Mas e agora? Bom, está programado para demolição, porque está cheio de amianto. Isso que eu chamo de um ótimo plano. Mesmo assim, 20 dessas cápsulas com menos amianto ainda são alugadas por mais ou menos $600 por mês, só para as pessoas ousadas o bastante para alugar. Cada cápsula tem mais ou menos 9 metros quadrados, e originalmente veio decorada com uma parede de aparelhos retrô, que deixam a casa parecendo uma nave espacial. Muitas cápsulas já foram modificadas com equipamentos de iluminação e todos os tipos de outras coisas malucas. Mas só no caso de você estar pensando que isso parece legal, escuta isso. Mesmo que você conseguisse evitar o amianto, o prédio não tem água quente, e você viveria em constante ansiedade devido à ameaça de demolição. O único lugar que vai ter água quente é na sala de coleta de lixo, e, na minha opinião, tomar um banho ali não parece ser a melhor coisa. Parece que nós chegamos ao fim de nosso tour. Qual foi o pior lugar que você já morou em sua vida? E será que foi tão ruim quanto os do vídeo? Diz aí nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!